Que Deus abençoe você. Nesse domingo em que celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, o Senhor possa fazer em você a mesma obra que fez em São Pedro e São Paulo. E o evangelho de hoje, dessa solenidade de São Pedro e São Paulo, é João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus se mostrou aos discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro então respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E então respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa produzir em nós o mesmo fruto que ela nos anuncia. E o fruto está exatamente nesse amor a Jesus. Quando Jesus pergunta para Simão, chamado também Pedro: tu me amas mais do que estes? Na primeira resposta de Pedro, ao dizer sim, Senhor, eu te amo, Jesus então convida Pedro a apacentar os cordeiros. E nas 2 outras respostas, Jesus manda apacentar as ovelhas. Ali, Jesus está definindo também que Pedro é responsável por todo o colégio episcopal, o colégio apostólico. E assim, deverá cuidar também daqueles que são chamados a ser Cordeiro de Deus, outro Cristo para o mundo. Aqueles que vão dar a vida pelo reino, aqueles que vão se sacrificar pela vontade do Pai. E o fato das 3 perguntas e as 3 respostas configura o estabelecimento de uma grande aliança. A aliança de Deus com o próprio Pedro, mas também com toda a igreja. Estar a serviço, apacentar as ovelhas, cuidar para que as ovelhas sejam alimentadas, protegidas, guiadas pelo caminho que é o caminho da vida eterna. Que hoje, diante desse convite que o próprio Jesus fez para Pedro, vem e segue-me, está aqui o grande mistério do amor de Deus por nós. Mesmo com os pecados de Pedro, Jesus não o descartou, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, Jesus celebra uma aliança com Pedro. E hoje, ao celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, estamos celebrando a festa dos 2 pilares sustentados em Jesus, mas que também conduziram a igreja. Se Pedro conduziu junto aos judeus, Paulo vai conduzir a igreja entre os pagãos, entre os gentios. E hoje, se somos membros dessa igreja, devemos agradecer a Deus pela fidelidade de Deus na vida de Pedro, na vida de Paulo e na vida de cada um de nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda a graça de segui-lo até o fim. E quando Jesus diz a forma que Pedro iria ser tratado enquanto jovem, ele ia para onde queria. Depois de uma idade, ele seria conduzido para um lugar onde ele não queria ir. O martírio sempre é algo que a nossa alma, por mais movida pela fé, deseja viver, também é algo que nos repele, como repeliu a cruz ao próprio Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal e nos dê a graça de seguir o exemplo de São Pedro e São Paulo.
Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.